Boa noite. No ar o programa Ponto a Ponto desta sexta-feira e o assunto de hoje é sobre saúde em Cachoeiro, no sul do estado, no Brasil afora. Eu estou recebendo aqui o timaço da Unimed Sul Capixaba. Estou recebendo o presidente, Dr. Fernando Lengruber, também o vice-presidente, Dr. Bruno Beber Machado, e o superintendente executivo, o meu amigo Eupídio Fiório. O assunto de hoje aqui do programa Ponto a Ponto, a nossa pauta de hoje, dessa terça-feira, nós vamos falar sobre os 35 anos da cooperativa Unimed Sul Capixaba, essa cooperativa médica, e vamos falar também dos 4 anos do Hospital Unimed. E o Hospital Unimed, o plano de saúde Unimed, que vem sendo sempre considerado como o melhor lugar para se trabalhar na área da saúde. Eu vou pela hierarquia. Dando meu boa noite ao Dr. Fernando Lengruber, que é o presidente da Unimed Sul Capixaba. Bom, boa noite a todos. Eu diria que se fosse pela hierarquia ou tempo de casa, não seria eu, seria o Eupídio. A Unimed é uma empresa que já existe, né, há 35 anos. Ela foi fundada lá atrás, apenas por 33 cooperados, um grupo pequeno, um número pequeno de vidas, mas a gente tem um orgulho muito grande que a gente valoriza muitas pessoas. E a gente tem um orgulho muito grande do Eupídio, que está aqui do nosso lado, que ele é literalmente o colaborador número 1 da empresa, é o primeiro colaborador inscrito na empresa e vem de lá, desde de lá a gente já vem esse programa de valorização das pessoas, que envolve não só os nossos colaboradores, mas também os nossos cooperados, que a gente entende que são os nossos principais ativos. Depois vai você. Essa hierarquia sua vai lá para o finalzinho, que você tem história. Doutor Bruno Beber, vice-presidente da Unimed, boa noite também. Boa noite, Toninho, boa noite a todos, tudo bem? Prazer estar aqui para a gente poder falar. É a hierarquia reversa, né? Tudo bem. Mas assim, a gente fomos criados há 35 anos, né? Como o Fernando falou, por 33 colegas, e sempre no cerne da nossa estratégia, sempre tiveram as pessoas, porque como a nossa vocação é cuidar das pessoas, nada mais natural que fosse o centro do nosso desenvolvimento. E foi isso que nos trouxe até aqui, eu acredito nisso. Agora, já que você falou que agora que a hierarquia reversa, agora vou chegar no 0001. Tem muito zero aí, né? Tem muito 0001, funcionário da Unimed Sul Capixaba, viu a cooperativa nascer, ajudou ela vir ao mundo, ser construída. Boa noite também, Eupídio. Boa noite, Toninho. Boa noite a todos. Para mim, eu de ontem para hoje, eu me senti mais um pouco realizado. Por ser o funcionário 001, que aí o doutor Fernando sempre coloca isso, né? Tudo quando ele pode colocar, ele coloca isso, eu agradeço a ele. Mas ontem nós recebemos novamente o prêmio da melhor empresa para se trabalhar no Brasil e também no Espírito Santo. Isso é muito importante, porque significa que a empresa, ela, além de se dedicar ao seu cliente, ela dá uma estrutura, dá condições para seus colaboradores. Então, isso para mim é uma alegria muito grande e confesso que eu gosto muito de trabalhar ali. Há 32 anos, né? A 32 ou 35? 5. Calma. Calma. Se é o 001, tem 35. 35. Eu conheço a história da Unimed desde quando compraram o Hospital São Pedro. Hospital São Pedro, né? Eu conheço essa história todinha. Mas vamos falar dessa história, falando dessa história todinha, a gente não pode deixar também de falar dos 4 anos do hospital. Porque veio num momento difícil, né? A inauguração do hospital, que foi no período da pandemia, e que ajudou muito. Se não fosse naquele momento a inauguração, foi antecipada por causa da pandemia ou estava dentro do prognóstico? Na verdade, assim, eu gosto muito de um versículo na Bíblia que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor.
O hospital ele foi muito planejado. Na verdade, a gente já via que o Hospital São Pedro, que a gente comprou e remodelou e virou o Hospital Unimed, ali na pracinha da Unimed, bem conhecido por todos, ele chegou um momento que ele não conseguia atender toda a demanda que a gente tinha mais. E nos nossos outros hospitais, que são os nossos prestadores, a gente valoriza muito eles também não conseguiam atender a demanda. E aí o nosso cliente ficava prejudicado, muitas vezes tendo que sair de Cachoeiro para fazer atendimentos que os nossos médicos aqui tinham capacidade, mas não tinham estrutura física para poder atender. E dessa dor nasceu todo um planejamento de fazer o novo hospital. O novo hospital ele foi planejado de uma forma inovadora para o sistema. A gente fez ele via Fundo de Investimento Imobiliário, que é uma forma de captação de recursos que permite, uma vez captado esses recursos, você remunere aqueles investidores e você permite também um tempo de obra menor. Então o hospital ele foi construído em 18 meses. Parece uma loucura, mas não. Ele foi construído em 18 meses. Teve uma primeira fase, que foi a aquisição do terreno, depois uma fase de terraplanagem, depois um projeto executivo, mas desde que começou a obra até o término foram exatamente 18 meses, o primeiro hospital no sistema Unimed no Brasil inteiro a ser feito nessa forma, de fundo de investimento imobiliário. Foi planejada uma grande festa para a inauguração do hospital, essa festa ia ser em março, e quando foi em janeiro, começaram a pipocar as notícias da pandemia, primeiramente lá na China, depois Itália, e a gente achando aquilo ainda muito longe. Quando foi em fevereiro, na época, o Dr. Gil, então vice-presidente, numa reunião nossa falou, olha, a gente tem que ver a festa, se a gente vai manter. Todo mundo achava loucura. Não, Gil, não tem nada. Em menos de um mês depois, estava tudo fechado, e aí nós inauguramos o hospital exatamente quando inaugurou a pandemia. E aí a gente tem muito orgulho de dizer que naquele momento de uma dificuldade muito grande para todos, a Unimed não precisou transferir nenhum paciente dela, nenhum cliente dela. Todos foram atendidos. Aquele momento que você tinha dificuldade de leito, de UTI, de respirador, a gente conseguiu atender todos os nossos beneficiários dentro de casa, e isso para a saúde da população do sul do estado foi fundamental. Se a gente for pegar o nosso último censo aí, a gente está em torno aí de 600, 700 mil pessoas, e que tem planos de saúde da Unimed. Nós temos praticamente 100 mil vidas, do intercâmbio mais 10 mil vidas, nós estamos falando aí em 110 mil vidas. Essas 110 mil vidas foram atendidas dentro da nossa casa, sem precisar de intercâmbio, e muitas vezes a gente ajudando outras Unimedes, como por exemplo Unimed Vitória, Unimed Campos, a atender esses pacientes. Então assim, foi fundamental, afinal de contas, todo mundo que paga, que tem um plano, quando mais precisa dele, conta com esse plano. E a gente tem muito orgulho de ter essa garantia de atendimento quando o nosso usuário, nosso beneficiário, cliente precisar. Você citou aí, daí o papo, já todo mundo entrar no papo aí, na conversa aí, né? Porque vocês é que entendem do riscado, né? Você falou em quase 100 mil usuários. Beneficiários, né? Beneficiários, né? Isso. Quase 100 mil. E um corpo clínico, um corpo médico, cooperados, né? Que se chama, né? Nós somos 450 cooperados. 450 cooperados, né? 450 cooperados, hoje 100 mil vidas da Unimed Sul Capixaba, né? E quando a gente fala que tem mais 10 mil vidas, porque as outras Unimedes também têm vida aqui na região. Então a gente calcula que uns 110 mil vidas é o público da nossa Unimed Sul Capixaba. E 1.100 colaboradores. 1.209 colaboradores. 1.209 colaboradores. Aumentou. Perguntar isso agora quantos colaboradores. Te contratamos mais 109 sem você saber. Viu? Não, mas assim, a gente fala que esses são os colaboradores diretos, que a gente calcula que o número dos indiretos, ou seja, dos outros prestadores de serviço, né, que atendem a Unimed, isso provavelmente chega num dobro. Então a Unimed hoje, ela tem aí a responsabilidade com mais ou menos 4 mil pessoas diretamente, né, em termos de empregabilidade, né? É bastante. A gente tem uma revista no estado que chama Revista IEL ou Fora IEL, que ele consegue ranquear e classificar, e já vem há algum tempo. A Unimed Sul Capixaba tem vários tipos de ranking, número de colaboradores, faturamento, mas se a gente for olhar, por exemplo, por faturamento, a gente normalmente está ali entre a 25ª e 26ª colocação, e quando a gente tira a região metropolitana da Grande Vitória, a gente fica como a maior empresa do sul do estado. E se você for colocar o valor pago médio, porque aí envolve tanto cooperado quanto colaborador,
certamente a nossa folha de pagamento é uma folha de pagamento mais pesada e robusta do sul do estado. Então, por um mês, a gente tem uma conta estimada, que é a Unimed Sul Capixaba, no sul do estado, de uma forma geral, mas mais especificamente em Cachoeiro, que é a maior área de concentração, ela deve girar algo em torno de 40 milhões na economia. Mensal. 40 milhões, nós estamos falando de praticamente meio bilhão de reais o ano todo. O ano todo. Da economia. Exatamente. Porque aí você tem ali, no caso, nós temos os nossos médicos cooperados, nós temos os nossos colaboradores, mas nós temos também os nossos prestadores, os nossos fornecedores, os nossos parceiros comerciais. Tem várias situações aí para a gente poder discutir com a Unimed, mas uma coisa que me chamou muita atenção, quando a gente vai na Unimed e anda pelo pátio da Unimed, estou falando do hospital, você fica vendo lá aquela área da energia solar, né, que é o fotovoltaica, né? Fotovoltaica. Cara, que negócio de maluco aquilo. Aquilo pode dizer que é coisa de maluco. Quantos por cento mais ou menos hoje a economia de energia para vocês? A gente teve uma recente expansão no parque nosso, né? Eu percebi isso. Isso, exatamente. Ele ia até uma certa parte do terreno, agora ele vai, na verdade, até ao final da parte do terreno. E aí a gente tem hoje mais ou menos em torno de... Depende muito da incidência solar, né? Então, varia, mês mais chuvoso, menos chuvoso. Mas a gente pode colocar algo em torno de 40% a 45%, que é o alvo que a gente quer, sustentável com a questão da energia fotovoltaica. E também temos, vive uma época de seca muito ruim aqui no sul do estado, mas a gente também tem captação de água da chuva ali no hospital. Tá. Você falou, essa economia de 40%, em termos de valores que vocês deixam de pagar de energia à EDP hoje? Qual a economia? A energia hoje a gente negocia, na verdade, em bloco, né? A gente não paga diretamente uma fatura da EDP. A gente faz uma contratualização de um pacote que a gente consegue, com isso, valores melhores em termos de gestão. Um número preciso, não sei se o PID tem, mas eu não vou ter agora, mas permite a gente fazer um reinvestimento, né? Então a gente já teve a fase 1, teve a fase 2 agora, e a gente estuda ver se a gente não consegue fazer essa expansão também para o hospital aqui do centro, né? Que a gente contou, inclusive, com uma fonte de financiamento, que é o ESG, né? Uma fonte de financiamento para esses recursos sustentáveis. A Unimed é uma empresa, é uma cooperativa eco-friendly, né? Tudo que está voltado para o ESG, da parte de ambiental, a gente faz. É energia fotovoltaica, captação de água, o hospital totalmente digital. Então, assim, tudo que pode ser feito para que o ambiente não seja agredido, a cooperativa faz. Isso também nos deixa bastante orgulhosos, né, Nil? Lembrar que na subida ali do hospital, por exemplo, às vezes vocês olham uma casinha ali e falam, o que é isso? Aquilo ali é tratamento. A gente não devolve o resíduo do jeito que está para a rede fluvial e, enfim, desaguar ali no rio. Não. Tem um tratamento, tem uma estação de tratamento ali para o resíduo ser devolvido sem poluir o ambiente. Tá. Vamos falar de outros serviços que a Unimed oferece. Além da área da saúde, vocês têm um cuidado todo especial também com outras partes. Inclusive, não à toa que vocês conseguem ter, e não é a primeira vez, não foi só ontem, né? De vez em quando já cansei de ler na revista Exame lá atrás, que vocês eram sempre contemplados, eram sempre cotados lá como empresa para se trabalhar, a melhor empresa para se trabalhar. Quais outros serviços que são oferecidos? Nessa questão de empresa para se trabalhar, antigamente tinha uma revista, né? Você S.A. Exatamente. Falei Exames, Você S.A. Você S.A. Perdão. A gente entrou nela e a gente ficou muito tempo ranqueado ali. Recentemente a revista ela teve uma descontinuidade e aí veio uma outra empresa, uma empresa mundial, acho que o Beber pode falar melhor, que chama GPTW, que é Great Place to Work. Mas vou deixar o Beber falar que é da área dele, da diretoria dele, e mérito para ele, para a área dele, para a diretoria dele, essas conquistas. O GPTW, como o Fernando falou, é uma empresa internacional que atua em mais de 130 países.
e ela faz um panorama da empresa, ou da cooperativa, ou da instituição, para saber quais são as práticas de gestão, e avaliando basicamente 5 dimensões, que é credibilidade, respeito, individualidade, camaradagem ou cordialidade e orgulho de pertencimento, né? E assim, desde que nós entramos no GPTW, há 5 anos atrás, a gente já foi ranqueado de primeira, assim, e ano a ano nós fomos galgando posições, de forma que nós chegamos a ser a melhor empresa do estado, aí fomos citados no Brasil, só que esse ano a gente está alcançando posições nesse ranking que a gente nunca viu no estado do Espírito Santo. A Unimed Sul Capixaba é a melhor empresa do Brasil na área de saúde para se trabalhar. A melhor empresa do Brasil na área de saúde para se trabalhar é a Unimed Sul Capixaba, e isso isso é avaliado de forma anônima pelos colaboradores que lá trabalham. A gente não tem acesso a nada. A empresa faz essa pesquisa anônima com os colaboradores e eles é que avaliam. Também aí nós ficamos sabendo ontem que nós somos na área de saúde, na área geral, a empresa de porte médio, a melhor empresa de porte médio em todas as áreas para se trabalhar no Espírito Santo. E recebemos um e-mail ontem falando que nós também já estamos ranqueados entre as 170 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Dia 9 de outubro nós vamos novamente a São Paulo para receber mais essa certificação. O mais importante da certificação não é o selo em si, porque não é isso que a gente corre atrás. A gente está correndo atrás de gerar um ambiente que propicie que as pessoas trabalhem felizes e vistam a camisa. Esse vestir a camisa, o Fernando fala uma coisa que é bastante interessante, eu sempre repito. As pessoas com quem a gente trabalha não vestem a nossa camisa, porque vestir a camisa a gente tira. Eles têm o sangue verde, que é o sangue da cor da Unimed, ou seja, o sangue não dá para tirar. Eles estão integrados ali. Só para finalizar, ontem a gente foi para Vitória, eu estava conversando com o Dr. Pedro Scarpe e falando, Pedro, a nossa rotatividade, o nosso turnover de colaborador, ele é muito pequeno. Ele gira em torno de 0,52. Aí ele falou, é muito pequeno? Eu falei, muito pequeno. Na premiação lá, uma empresa estava se gabando, um outro setor, tudo bem, que o turnover dela, uma empresa, era muito bom, que era de 10%. O Pedro me olhou e falou, nossa, de meio? Eu falei, nossa, de meio, 0,52%. Ou seja, as pessoas gostam de trabalhar ali, querem estar presente, a gente atrai talentos. Isso faz com que no frigir dos ovos, os nossos clientes, as pessoas que são atendidas por nós, elas se sintam bem, elas se sintam felizes. Quando nós inauguramos o hospital, meus pais pegaram Covid de início e ficaram ambos internados no hospital. Meu pai foi, inclusive, para o CTI. Tudo passado, e meus pais são médicos também, são cooperados. Ele falou assim, meu filho, que orgulho da cooperativa. Eu fui tão bem tratado, as pessoas tratam a gente com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, que eu me senti muito orgulhoso de pertencer a essa cooperativa. E esse orgulho, ele está entranhado nos colaboradores e na gente também, que nós somos cooperados. É importante falar que é um projeto que já começa antes do hospital nascer, na verdade, que é um projeto que a gente tem uma palavrinha, né, que a gente forma, que chama CHAS, que na verdade cada letra tem um significado. Então é C de cordialidade, H de humanização, A de agilidade e S de segurança. Então a gente trabalha muito em cima tanto dos nossos colaboradores, mas também com os nossos cooperados, essa questão de encantamento, né? Sim. Encantar o nosso cliente. Esperar ser bem tratado, esperar que o problema de saúde dele, dentro daquilo que a medicina nos proporciona, ele seja solucionado, isso não é mais do que a nossa obrigação. Mas nós temos que encantar o cliente, porque encantando o cliente a gente consegue fidelizar o cliente, né? E esse é o ponto fundamental. O cliente que está na Unimed, ele olhar e reconhecer a cooperativa como... e o plano de saúde como o melhor plano. E aí nós vamos ter agora, na próxima sexta-feira, a premiação da Gazeta, e desde que o prêmio foi criado até hoje, sempre a Unimed Sul Capixaba é o plano de saúde mais lembrado, né? Isso para a gente também é muito importante, que agrega valor à marca. Então, a questão de quando você tem um médico cooperado, satisfeito com a sua empresa, que a Unimed é do médico cooperado, ela é uma cooperativa,
E funcionário satisfeito, o que dá? 90% de satisfação do nosso cliente. Então, isso que é importante, né? A gente sempre visa a questão da satisfação no final também do nosso cliente, né? Por isso, né, que a gente está chegando agora a 100 mil vidas, né? É muita coisa. E como conciliar isso tudo dentro de uma situação... Cara, a questão de saúde no Brasil vai ser sempre discutida, principalmente, né? Não é só no questão de saúde pública, a própria saúde privada também ela é muito discutida. Ela é muito discutida, tem regras. Para você manter a Unimed considerada, pelo que a gente ouve, uma das instituições entre as cooperativas, Unimed, uma das mais sólidas do Brasil. Como é conciliar tudo isso? A gente faz parte, na verdade, a gente gosta de falar de um sistema, né? Isso é muito importante. O sistema Unimed, ele está presente hoje em quase 90% do território nacional, e essa capilaridade é muito importante porque o Brasil ele tem uma dimensão continental, mas a gente viaja, a gente anda para cá, anda para lá, e aí o paciente nosso ele tem essa garantia de atendimento. A Unimed, como operadora de saúde, ela é regulamentada pelo órgão que chama ANS, Agência Nacional de Saúde, que tem todo um regramento. Então a gente tem toda uma área que acompanha não só esse regramento todo, do que a gente tem obrigação de entregar, mas pensando em termos de vanguarda, o que a gente consegue entregar além desse regramento que já nos é exigido. Então hoje essa gestão ela é um desafio. Na Unimed Sul Capixaba nós temos ali a figura dentro do nosso organograma de 5 diretores, cada diretor com a sua área específica de atuação. Desdobrado nesse diretor, nós temos a figura do espelho, que é o gestor profissional, e nós temos toda uma governança muito bem estabelecida dentro da Unimed. É fundamental essa governança, porque a gente assiste algumas cooperativas, às vezes a mesma pessoa se perpetuando ali e ficando um mandato, 2, 3, 4, no final das contas ele já está meio que cansado, né? E na nossa governança, por exemplo, a gente é obrigado a ter um turnover, ter uma renovação, chegam novas cabeças, novas ideias, isso mobiliza, engaja o time e consegue manter a gente sempre nessa vanguarda. É um desafio, é um trabalho muito grande, desgastante, porque cada vez mais esse setor é mais regulado e nos provoca buscar novas soluções. Então nós vamos agora, nesse mês, lançar um programa que se chama Juntos, que é uma nova forma, um novo modelo assistencial, que na verdade a gente está focando muito a cooperativa agora, não só na parte curativa, mas também na parte preventiva, fazer a prevenção. Ou seja, não tratar só a doença, mas na verdade promover saúde. É um olhar holístico sobre o indivíduo. O indivíduo como um todo, não tratar a doença dele, mas estimular a saúde e, como a gente diz, navegar aquele paciente, agendar consultas para ele, resolver a vida dele dentro da cooperativa. Isso tudo para agilizar, facilitar, isso tudo acaba se traduzindo numa maior proximidade do cliente com a empresa. Eu tenho dois assuntos. Não, só complementando, Tony, que eu acho que isso é interessante, né? Como é que a Unimed Sul Capixaba, a Unimed, vamos chamar do interior, né? Apesar da capital secreta do mundo, se torne uma das cooperativas mais sólidas do sistema? Gestão, eu acho que é coesão. A Unimed ela tem 35 anos que não tem uma ruptura, que ela segue um planejamento que é estipulado com toda a participação, não só dos cooperados, colaboradores, principalmente do Conselho de Administração e da diretoria da Unimed. Então isso é gestão, é trabalhar coeso, é trabalhar com objetivo, trabalhar com foco, né? Não perdendo o foco naquilo que é interessante para a empresa. E a gente tem muito orgulho disso. Nós somos hoje, aonde você passa, a Unimed Sul Capixaba é a melhor Unimed, não só do estado do Espírito Santo, mas a melhor Unimed do Brasil. Isso é verdade. Eu ouvi isso em Juiz de Fora. Eu comentei isso com você, né? Sim. Eu ouvi isso em Juiz de Fora. O nosso reconhecimento é nacional. Mas se a gente chegou até aqui, como o meu Pídio falou, é porque a gente tivemos pessoas que desde 35 anos atrás até agora foram construindo na mesma direção. E a Unimed, assim, eu brinco que a gente é pequenininho, mas a gente é igual o Davi, é um pequenininho bravo, assim, orgulhoso, né?
Eu acho que é DNA de Cachoeiro, né? Já diria Rubem Braga, quando eu chegar lá no céu e de falar que eu sou de Cachoeiro, para São Pedro não brigar comigo. E a gente é inquieto e busca sempre estar na vanguarda. Na última semana, por exemplo, um grupo da Unimed, a gente foi até a faculdade da Unimed, que é onde concentra toda a parte de pesquisa e de avanços da Unimed, ela fica lá em Belo Horizonte. E aí a gente foi procurar sobre Faculdade Unimed? Faculdade Unimed. O sistema Unimed tem uma faculdade Unimed com cursos de nível superior, com cursos de MBA, curso de graduação e várias que eu não sabia. E várias coisas também de gestão, de ferramentas de gestão. E aí a gente foi lá exatamente, passamos o dia vendo essas ferramentas. A gente já mapeou 3 que a gente vai agora trazer para implementar aqui dentro. E isso é fundamental, né? Fundamental porque hoje o paciente ele é digital, então ele está no celular. Então a gente precisa levar essas inovações. Hoje a gente já tem, por exemplo, uma conciliar digital, que é a ISA, que o paciente consegue, beneficiário nosso consegue resolver boa parte da vida dele aqui. E a gente sempre, assim, é bastante inquieto nessa questão da inovação. Não inovar para trazer uma ideia qualquer, mas inovar para trazer uma ideia que vai virar... ter representatividade no nosso negócio, ou seja, ela vai ter um retorno econômico, e isso é importante não só para a Unimed, mas também para toda a rede que a gente está para o nosso cliente. Você citou aí a parte de tecnologia, era justamente uma da pergunta que eu tenho aqui na pauta, como é que está o patamar da Unimed em questão de tecnologia, e eu queria, aproveitando esse gancho, já também descrever um pouquinho sobre a própria dimensão do hospital hoje. O hospital hoje, nós temos 2 unidades. Tem um hospital aqui no centro, que ele tem um hospital materno-infantil. Nesse hospital materno-infantil, a gente concentra ali também o pronto-socorro adulto, pronto atendimento adulto e infantil, um centro de diagnóstico e um centro de especialidades. E tem a unidade lá na Safra, que é a unidade nova, que a gente concentra a internação do paciente adulto. Tem ali 100 leitos, mais 20 leitos de UTI, mais leitos intermediários e mais 10 salas cirúrgicas. Então a gente consegue hoje concentrar dentro dos recursos próprios que a gente fala, um atendimento que beira mais de 90% dos nossos beneficiários. A gente consegue atender dentro de casa. Isso a gente consegue garantir um padrão de qualidade a esses pacientes. E o hospital, ele vem buscando as certificações, como o Beber colocou, não só por buscar a certificação, mas na verdade para ter uma excelência. Então hoje, por exemplo, o hospital é o único do sul do estado a ter uma certificação ONA 3, que é Excelência em Gestão. Ele é o único do estado do Espírito Santo a ter a certificação RIN 6, que é o uso da tecnologia na saúde. Ele é o único do sul do estado a ter, por exemplo, o TI Top Performance, que é uma série de indicadores. Ele tem uma certificação de esterilização, um selo da 3Ms. Ele foi reconhecido recentemente por uma revista que chama Newsweek como entre os melhores hospitais da América Latina, entendeu? Aqui no estado poucos foram citados, no sul do estado apenas a gente. E isso é importante por quê? Porque a gente consegue fazer uma medicina de vanguarda. Isso retém os talentos também médicos, porque o médico consegue entregar aquilo que ele foi treinado e preparado na sua residência, na sua formação, para o nosso paciente, sem precisar sair de Cachoeiro, sem precisar sair da nossa área de ação. Exatamente. E detalhe, nas 2 unidades. A gente tem isso tudo nas 2 unidades. Tanto na materna infantil quanto no hospital. A unidade mais... a antiga Casa de Saúde de São Pedro, vamos colocar assim, que é o Hospital Materno Infantil, ele já passou por uma grande parte de reforma, então toda a parte da linha de obstetrícia já foi reformada, e a gente tem um desafio muito grande, que é uma entrega que a gente precisa fazer para a sociedade, de reformar agora o pronto-socorro adulto, o infantil já foi reformado, mas reformar o pronto-socorro adulto e toda uma ala ali dentro do hospital também. Assim, o uso da tecnologia, Tony, é extremamente importante e a Unimed procura cada vez mais utilizar. Eu não sei detalhes, mas eu queria que os médicos aqui falassem um pouco sobre o robô Laura, que eu acho que pouca gente conhece, mas que tem um impacto tremendo na monitoração da saúde da pessoa dentro do hospital. O robô Laura, na verdade, Laura é o nome da filha de uma pessoa que a paciente teve uma deteriorização, não foi diagnosticada e infelizmente teve um desfecho que ninguém gosta. E não foi aqui, não. E não foi aqui. E aí nasceu disso, de uma pessoa, o desenvolvimento disso, e você vai lendo uma série de parâmetros do paciente que são colhidos pela enfermagem,
e esse robô usa uma inteligência artificial e ele acende sinais de alerta para dizer esse paciente está progredindo, está deteriorando, ele precisa ser visto. Isso acende um sinal no alerta para o time de enfermagem, para o time médico, que é a equipe de hospitalistas, estarem ali e verem. Quando eu brinco que a gente é inquieto, igual o Davi é pequenininho, mas é inquieto, quando a gente contratou o Robô Laura, na verdade, ele tinha uma visão para paciente adulto, vamos colocar assim, e uma visão para o paciente também pediátrico, mas não tinha uma visão, por exemplo, para pronto-socorro e para outras áreas. E aí, em conjunto, a gente desenvolveu uma ferramenta que é a Monai, né? Monai. Eles botam uns nomezinhos assim para atrapalhar a gente, até que eu digo que é sempre difícil. E essa Monai faz exatamente a mesma coisa, o uso da inteligência artificial para tentar entregar sempre o que para o paciente? Segurança. O foco é sempre a segurança naquele princípio do chás. Cordialidade, sim. Humanização, sim. Mas principalmente agilidade e segurança. Eupídio, acho que essa área é sua. Como é que vocês trabalham dentro da Unimed? Tipo assim, eu posso crescer, eu tenho 95 mil usuários, eu posso chegar a 110, mas se eu chegar a 120, se eu chegar aos 110, como é que tá? Eu estou preparado para 110, mas eu quero crescer mais. Como é que está o voo? O voo, nós temos assim várias perspectivas de lançamento de novos produtos, né, principalmente para atender toda a área de ação. Não sei se todo mundo sabe, mas a Unimed é Sul Capixaba. Nós atendemos 30 municípios. Né? Então, dentro desses 30 municípios, a gente tem aí um número de vidas ainda bastante considerável que a gente pode trazer para ser nosso cliente. Mas existe todo um planejamento, né? Não dá para fazer salto sem planejamento. Então, a gente tem um setor que define rede, que estuda toda a rede da Unimed, que define contratos, forma de contratos. Então, assim, é tudo planejado e com antecedência. Né? Minha diretoria cobra no mínimo 4 anos de antecedência. Né? Então, e aí vamos acompanhando esse planejamento. E é importante frisar que a gente também foca muito a questão de parcerias. Né? Exatamente por estar nos 30 municípios, eu não consigo ter presença física nos 30 municípios, unidades hospitalares. Então, a gente tem parcerias com toda a nossa rede de prestadores hospitalares e o que a gente sempre falou, que é o seguinte, cara, não é momento de implodir ponte. Na verdade, é momento de criar pontes. Então, assim, juntos a gente é mais forte. Essa receita que a gente pode entregar a esses nossos parceiros, para eles é fundamental e para o nosso crescimento e para o atendimento do nosso beneficiário também. Toninho, nós somos um sistema muito regulado, especialmente o sistema de cooperativas. Então, tudo que a gente faz é dentro da legalidade e também tudo que a gente faz tem um planejamento estratégico para isso. Isso tira um pouco a agilidade, mas dá uma assertividade muito maior. Tudo que a gente constrói é feito muito pensado, é feito de forma que dificilmente a gente dá um tiro errado. Nesse momento, por exemplo, antes de vir para cá, a gente estava na revisão do nosso planejamento estratégico. E aí, quem nos orienta e nos ajuda nesse planejamento estratégico é uma empresa que é a Deloitte. Para quem não conhece a empresa Deloitte, é uma das 4 maiores empresas do mundo em planejamento estratégico. Então, assim, hoje no estado do Espírito Santo, a gente tem parceria com eles, a Unimed Vitória tem parceria com eles, mas dificilmente você vai achar uma Unimed de médio porte tendo parceria com a Deloitte. Uma pergunta que eu quero fazer assim, cada hospital, né, cada região, cada hospital, ele tem um foco. Um é bom numa área específica. Santa Casa, por exemplo, traumatologia. A Unimed tem uma área específica? Que ela diga assim, esse aqui nós somos o top nessa área. Ou todo mundo tem o mesmo padrão, o mesmo nível de atendimento? A gente gostaria de dizer que é top em todas as áreas, né? Mas a gente não seria verídico, não seria verdadeiro a gente falar isso. A gente hoje quer proporcionar ao nosso cooperado que ele consiga exercer uma medicina de ponta em todas as áreas. Então, a traumatortopedia, quando a gente olha os nossos beneficiários, eles são atendidos dentro de casa. Porque hoje nós temos, por exemplo, um centro cirúrgico que é um centro cirúrgico de ponta com uma retaguarda de leitos de UTI muito importante. Quando a gente vai olhar, por exemplo, para a internação clínica, a mesma coisa. Então, assim, a gente consegue hoje exercer, na maioria das áreas, essa medicina de ponta. Mas isso não quer dizer que a gente chegue para o nosso médico cooperado e diga para ele, olha, você só pode atender dentro da Unimed Sul Capixaba. Não. Se ele fizer parte de um outro hospital, de um outro corpo clínico, esses hospitais são parceiros, ele pode atender lá. O que a gente quer, na verdade,
é o valor em saúde, ou seja, é o desfecho clínico. A gente quer que o paciente tenha o mesmo desfecho clínico em uma instituição e na outra. E isso é importante, que recentemente a gente teve com o superintendente de um outro hospital e ele tinha recém-adquirido essa certificação ONA e ele nos chamou, na verdade foram lá o Eupídio e o Beber, para nos agradecer como a Unimed sendo esse farol que norteia o caminho a se seguir, porque era algo que não estava no radar e que depois que a gente teve, procurou saber e procurou ir atrás. E para o nosso cooperado, para o nosso beneficiário, que também atende nas outras instituições, isso é fundamental. A gente estimula as outras empresas ao redor ao seguir o nosso caminho. A gente eleva a régua, né? O foco é o melhor para o nosso cliente. Exatamente. Esse que é o foco. A Unimed ela não procura restringir atendimento, ela quer o melhor para o cliente. Né? E isso que interessa para a Unimed. Eu pedi antigamente, eu percebia que antes do hospital, que às vezes é natural, eu quero um médico que está em Vitória, mas achava que Vitória era melhor, que não sei o que lá mais. E a Cachoeiro sempre foi. A Cachoeiro hoje é ponta, né? Na área de saúde. Sim. Em todos os sentidos. Sim. Hoje eu acho que nós não precisamos de sair de Cachoeiro Itapemirim para lugar algum hoje. Hoje existe um fluxo reverso. Menos pacientes nossos vão para lá e mais vem de lá para cá. Vindo para cá. Isso. Vindo para cá. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu acho que era comum, antigamente, antes do hospital, Sim. Isso tem um custo para a própria Unimed, o paciente, o cliente, no meu caso. Eu vou a Vitória, eu vou ao Rio, vou a São Paulo me tratar, cuidar do médico, que eu tenho ele aqui. Hoje o hospital, com a vinda do hospital, hoje diminuiu muito isso, né? A gente chama, né, de intercâmbio, né? A gente sempre fala que tem um intercâmbio a favor e um intercâmbio contra. Intercâmbio a favor é quando o paciente de outras Unimeds vem ser atendido aqui. Intercâmbio contra é quando o nosso sai. Bom é vir. Bom é vir. Bom é vir porque é receita e você otimiza o... A gente sempre teve, quando a gente fazia essa continha, uma continha de matemática simples. Quanto que eu pago para o paciente meu que saiu, quanto que eu recebi do paciente que veio de fora. Sempre era uma conta que a gente, na verdade, ficava no prejuízo. Desde que o hospital foi inaugurado, foi a grande virada, esse intercâmbio é positivo. E isso é importante porque é receita para a gente e é importante porque eu consigo reter talentos aqui. Dar volume para os médicos aqui, para os médicos poderem ficar aqui e entregar principalmente qualidade. E para o nosso beneficiário, apesar das estradas estarem sendo desenvolvidas e tentando melhorar, ter que sair de Cachoeiro para ir em Vitória, para fazer um atendimento, para voltar em Cachoeiro, a gente sabe que está longe de encantar qualquer cliente, né? Então, o cliente que ele quer ser encantado, ele prefere ser atendido aonde? Dentro da sua área de ação, que é uma cidade que ele já conhece, é mais amigável para ele conhece as pessoas, ele tem uma rede de apoio ali onde ele pode ficar, se hospedar, os parentes, enfim, todo um contexto. Até com relação com estar internado, né? Que a família quer estar próxima. Exatamente. Exatamente. Isso, né? Mas nós atendemos aqui também, Tony, não só do estado do Espírito Santo, tá? Campos manda pacientes para nós da Unimed, Itaperuna. Então a gente está sendo assim, o hospital ele inverteu completamente esse fluxo. O fluxo agora é de vir para a Unimed Sul Capixaba e não sair daqui. Antes do hospital, por exemplo, a gente tinha muita dificuldade em duas áreas específicas, né? Que era a área do coração, vamos dizer assim, a Unimed Coração e a área de oncologia. Com o novo hospital, a gente conseguiu ter essas duas áreas, então hoje a gente tem toda uma equipe médica de ponta, e aí você tem a cirurgia cardíaca, você tem a hemodinâmica, você tem a cardiologia clínica, você tem uma UTI para ver esses pacientes, você tem um pronto-socorro integrado que consegue fazer exames de detecção rápida, por exemplo, de uma angina, de um infarto, com uma troponina ultrassensível. Então a gente desenvolveu essa área. Também teve todo um desenvolvimento na área oncológica também, e dentro lá é um ambiente assim que ninguém quer visitar, né? Porque, enfim, parte da premissa que você ou algum parente seu esteja com essa enfermidade, mas hoje nós temos todo um acolhimento ali de um centro de infusão, que faz não somente a parte oncológica, mas também a parte das doenças reumatológicas. E isso foi importante, porque isso foi uma virada. Isso era uma coisa que a gente tinha muita saída por intercâmbio e agora inverteu. Na verdade, a gente tem um influxo positivo. Fechando, já passou do tempo, já foi o sinalzinho, já veio ali 2 vezes, mas não pode deixar de falar. Materno-infantil. Ponto. O materno-infantil, eu pessoalmente tenho um agradecimento. É difícil você figurar numa pessoa só, mas eu tenho um agradecimento muito grande com a doutora a Graziele Grilo, que é a nossa diretora de recursos próprios, ela é pediatra, e a ela eu estendo o agradecimento a toda a equipe médica ali, tanto os pediatras como os ginecologistas e obstetras,
porque houve um foco muito grande, né? Quando a gente foi para o novo hospital, a gente olhou a unidade antiga e a gente falou assim, qual que é a vocação dessa unidade antiga? Esse vai ser o nosso hospital materno-infantil. Aqui nós vamos atender nossas gestantes, aqui nós vamos atender as nossas crianças. E hoje a gente reinvestiu um valor considerável, foram mais de 5 milhões de reais na reforma daquela estrutura, e hoje a gente tem uma sala de parto adequado, você consegue ter... quando a gente fala parto adequado, não quer dizer que seja o parto normal, quer dizer que é o parto que a paciente ela decidiu e é o parto que é mais seguro para ela. E a gente tem hoje uma área lá que encanta muitos clientes, que eles poderem assistir o momento do parto, o momento do nascimento. Grazi vai brigar comigo, mas eu brinco que o nome daquilo ali é aquário, né? Que tem um espelho grande, tem uma cortina. Então eu sempre conheci aquilo como aquário. Então você abre aquilo ali e aí você consegue ver, né? E a gente até tem uma campanha agora nas mídias, que é assim, momento que você está estreando, né? Como se a criança ao nascer no mundo ela estivesse estreando. Não, mas o cachoeirense não nasce, se apresenta ao mundo. Então assim, aquilo ali eu até brinquei, falei, só falta botar a cortininha para abrir aqui, porque é exatamente isso. Abram-se as cortinas. O Hospital Materno Infantil hoje está fazendo 31 anos, tá? Estão comemorando 31 anos da aquisição ali do antigo Hospital São Pedro. São Pedro ali, né? 31 anos. 31 anos. Só para finalizando, Tony, eu queria, assim, não ter testemunho, né, que eu acho que sempre vem na cabeça, né? A gente trabalha, pensando sempre em dar o melhor para o cliente e tal. Mas recentemente eu fui cliente, né? Fiz uma cirurgia e quando eu saí da cirurgia, a primeira coisa que eu falei assim, poxa, funciona mesmo a coisa. Então, assim, realmente um sistema Unimed, toda a equipe Unimed, os médicos da Unimed funcionam e funcionam muito bem. Isso é uma alegria muito grande para a gente. Doris, fechando aí, mais alguma coisa? Ficou alguma coisa que gostariam de debater? Fica à vontade, a casa é de vocês. Não, eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar falando aqui pela Unimed, mostrando a empresa, né? A gente sempre fala que a empresa, muitos olham só como uma operadora de saúde, na verdade a gente se vê e a gente se coloca ao mercado como uma empresa na área de saúde. Então a gente tem o atendimento dos nossos pacientes hoje, obviamente dos nossos beneficiários, mas a gente também tem parcerias com outras autogestões, como o Caciba, a Nescaixa, que a gente também atende esses clientes, tem o mesmo feedback deles do encantamento. A gente também tem um foco grande nos pacientes particulares também, que também são atendidos lá. Então hoje a empresa ela tem muito esse olhar como uma empresa dentro da área de saúde, trazendo soluções para a área de saúde, seja elo digital, seja elo presencial, para toda uma gama, para todo um mercado. Muito obrigado, agradecer muito a poder participar aqui e dizer que eu gosto de falar sempre que, com tanta inteligência artificial, com todas essas evoluções que a gente está tendo, a gente tem ficado com medo. Algumas pessoas têm medo de ser substituído pelas máquinas. Eu não tenho medo, porque eu acho que a empatia é que vai selecionar as pessoas, as empresas que estão em mercado. E na Unimed Sul Capixaba, a empatia, a pessoa, o ser humano está no centro da nossa estratégia, está no centro do nosso mapa, e isso é que nos trouxe até aqui. E finalizando, eu gosto de dizer que não há como entender de negócio quem não entende de gente. Todos os negócios são feitos por pessoas. Quem entende de pessoas vai ter um negócio com sucesso. Obrigado pela participação. Só não vou ficar mais 35 anos, viu, Tony? Mais uns 20 fica. Viu? Já está intimado, já fica mais 20. Não dá não, né? Não. Dá não. E já vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer ao doutor Fernando Lengrube, que é o presidente da Unimed. Agradecer também ao doutor Bruno Beber Machado, que é o vice-presidente. O Eupídio Fiório, que é o superintendente executivo da Unimed. Mas eu também não posso deixar de fazer os meus agradecimentos à jornalista Raquel Pinho, que gentilmente eu mantenho contato com ela, e ela mantém contato comigo nas pautas. Também a Secretaria Executiva da Unimed, que colaborou muito com isso. E a você também, Kissila, a jornalista que está aqui acompanhando aqui a diretoria da Unimed Sul Capixaba. Um grande abraço, nós vamos ficando por aqui. Terça-feira estamos de volta, hein? Um abraço. Um abraço.